Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Gente, hoje na sala de história nós vamos falar sobre a Era Vargas, tá certo? Nós vamos abordar sobre dois governos, o governo provisório e o governo constitucional, dos anos de 1930 e 1937. Nós sabemos, gente, que Getúlio Vargas é um dos presidentes mais lembrados da nossa história, né? Por quê? Porque ele governou o país, o Brasil, durante 15 anos, que esses 15 anos, ele pode ser dividido em três fases, né? Do governo provisório, do governo constitucional e do governo autoritário ou ditatorial, tá certo? Então, vamos adiante, conhecer um pouco sobre o governo provisório. O governo provisório, gente, de Getúlio Vargas, ele assumiu a presidência do país no dia 3 de novembro de 1930, com totais poderes, tá certo? Ele tinha um poder ali grande. Assim, suas primeiras medidas foram o que ele fez. Foi fechar o Congresso Nacional, suspender a Constituição, limitar a autonomia dos estados e retirar governadores do cargos e nomear interventores, tá certo? Essas medidas, elas davam um claro sinal de que o presidente mudaria a organização da política brasileira. Como, professora? O Estado, ele seria centralizador e interventor, tá certo? Então, no aspecto econômico, Vargas, ele tentou salvar o preço do café no mercado internacional, vocês sabiam? A medida que foi adotada por ele foi a compra do que não era vendido para o exterior pelo governo brasileiro e a queima desse produto que estava sobrando. Então, a lógica utilizada era que com menos possibilidade de café, haveria um aumento do preço dele, tá certo? Então, aqui já passando, gente, sobre a tentativa de valorização do café para agradar os cafeicultores paulistas, grande parte da oligarquia de São Paulo era contrária ao governo de Getúlio Vargas, bem como das medidas adotadas por ele. Assim, já no ano de 1932, começou um movimento no estado de São Paulo contra esse governo, que ficou conhecido, preste atenção, que no livro de vocês tem uma pergunta sobre esse assunto. Esse movimento ele ficou conhecido como Revolução Constitucionalista, certo? Os paulistas, eles exigiam que o governo convocasse uma assembleia, né, constituinte para fazer uma nova Constituição. Por isso, deu-se o nome desse movimento, Revolução Constitucionalista, certo? Contudo, os paulistas foram derrotados em pouco tempo devido à falta de armamentos e de preparo militar. Agora nós vamos ver alguns pontos dessa Constituição, a Constituição de 1934, certo? Ela foi muito importante para ampliar os direitos ao voto dos cidadãos e reduzir os fraudes eleitorais. Então, ela criou um mecanismo que melhorasse a vida dos trabalhadores, tá certo? Então, vamos lá a esses pontos. Foi a criação da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho. Outra coisa foi a liberação do voto feminino, 18 anos como idade mínima para o voto e o voto secreto. E a jornada de trabalho de 8 horas, certo, gente? E descanso semanal, férias remuneradas, estabelecimento do salário mínimo e proibição da diferença salarial para a mesma função. Além disso, essa Constituição de 1934, ela determinou que fossem realizadas eleições para presidente, já que Vargas completava 4 anos no poder, certo? Então, contudo, essas seriam eleições
indiretas, ou seja, os membros da Assembleia Constituinte escolheriam o novo presidente e sem uma oposição forte, Vargas foi eleito presidente do Brasil e iniciou seu governo constitucional, certo? Então, nós vamos agora passar para mais detalhes sobre o governo constitucional. Começou sobre uma forte disputa entre os grupos políticos, certo? Então, nós podemos ver duas forças políticas se formavam e disputavam o apoio da população. Que uma era a ação integralista brasileira, né, como ideal fascista e inspirada na Alemanha de Hitler, e a Aliança Nacional Libertadora, com principal objetivo de ser uma organização antifascista e com grande apoio dos membros do Partido Comunista Brasileiro. Esses grupos, gente, eles organizavam comícios, passeatas para conquistar mais apoiadores e poderem expor suas ideias, tá certo? O presidente não se aliou a nenhum desses grupos, mas seus ideais se aproximavam ao grupo integralista, tá certo? Então, eu gostaria de falar também um pouco sobre o que é o estado de sítio, certo? Que também tem um livro de vocês falando sobre isso, que esse estado de sítio é um decreto que determina um período de exceção e que dá plenos poderes ao presidente, ou seja, as vontades do presidente são impostas independente das leis vigentes no país, né? Segundo que esse período é limitado a 6 meses, podendo ser renovado, tá certo, gente? E gostaria também de concluir falando sobre o plano COI. É um plano dos comunistas, né, para tomar o poder do Brasil, certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês, que Deus abençoe ricamente a cada um e realizem as atividades propostas no Google Sala de Aula. Obrigada.